Por que nós, que dizemos acreditar em Jesus, devemos ter a liberdade de questionamento e crítica dentro da igreja? Por que isso tem que ser ético relacionado ao cristianismo? Agora deve vir em você uma sensação de medo, né, sobre questionar a Deus ou não e tal. Olha, não entre nessa, por favor. Jesus era extremamente crítico em relação aos religiosos da sua época, muito crítico e questionador. Inclusive botava lá os religiosos em xeque, publicamente, em debates públicos, ok? Mas esse questionamento em Jesus, ele não é originário em Jesus. Esse questionamento de Jesus sobre aqueles que dizem ser de Deus, ou os principais religiosos. Esse questionamento já surge em Abraão, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, que Abraão questiona Deus sobre Deus matar inocentes para punir culpados. E esse questionamento de Abraão é um questionamento extremamente liberto de qualquer tipo de repressão de pensamento e ético. Como assim? Inocentes têm que pagar pelos culpados? Na Bíblia, na passagem, é um questionamento ético de Abraão sobre um padrão de comportamento nocivo, prejudicial à comunidade, ao meio, e tanto é profundamente ético que Deus recua da decisão de destruir, matando inocentes para punir culpados. Deus faz um recuo porque próprio Deus faz uma reflexão ética da ação dele, se estaria certo ou errado, ok? Então, assim, até Deus tem que recuar eticamente e se questionar a partir de um homem, a partir de um questionamento intelectual humano, de sentimento humano, em relação à justiça. Por quê? Se Deus não faz isso, se não recua para ser ético, porque ninguém que não seja ético pode ser justo, e Deus precisa ser justo, bondoso, misericordioso, santo e imaculado, separado, ele não pode se envolver com ações que, na verdade, são antiéticas. São ações incompreensíveis, arbitrárias, totalitárias, violentas. Ok? Essa tradição de questionamento a Deus, ela já está em Abraão, mas as igrejas, elas vaporizam isso, tentam fazer isso sumir de qualquer maneira, porque elas querem se dizer sempre a casa de Deus e não se pode questionar Deus. É uma tradição que está baseada na sensação do medo, principalmente. Se o próprio Deus, para ser Deus, antes tem que ser ético, porque aí nos mostra uma pequena reflexão rapidamente. Deus pode ressuscitar mortos, criar mundos, universo, ser eterno, mas se ele não for justo, não for bondoso, não for verdadeiro, ele não é santo e não é imaculado. Como que ele pode ser Deus? Então Deus não é uma questão de poder, Deus é uma questão ética, principalmente moral e ética, para que ele possa de fato ser chamado de o Deus da justiça, o Deus misericordioso, o Deus da verdade. Então, assim, as igrejas, elas que produzem um valor prioritário sobre Deus na relação de poder. Deus tem poder de fazer o que quiser. Então, esse recuo de Deus em uma reflexão ética sobre o seu próprio nome e frente ao questionamento de Abraão é absolutamente contrário à ideia de que os justos pagam pelos pecadores, ou que é preciso morrer inocentes para se estabelecer aí uma ordem, uma moral, ou de um grupo religioso, ou de um governo tirano, ou de grupos políticos,
Qualquer essa ideia que tente justificar a morte de inocentes para um bem maior ou um bem comum, ela é anti-Deus, comparando facilmente a essa passagem de Abraão, no questionamento de Abraão. Logo, se é anti-Deus, ela é anticristã. Ela é anticristã. E aí entra Jesus novamente, com os seus questionamentos, porque o comportamento de Jesus e a mentalidade de Jesus demonstrados ali na passagem bíblica, tanto o comportamento quanto a mentalidade, é o que vai nos dizer o que é de Jesus e o que é anti-Jesus ou anticristo. E nesse caso, a morte de inocentes para justificar um bem maior, uma moral, que seja o nome de qualquer religião, não só cristã ou judaica cristã, é, na verdade, anti-Deus. Porque nenhum Deus pode se dizer Deus se ele não é antes ético, moral, justo, verdadeiro e bom. Tem que ser bom também, misericordioso, porque adianta ser um Deus e não ser bom, ok? Para ser verdadeiramente santo. Então o questionamento é fundamental para o cristão. Então quando você vê pregações, seja esse pastor ou pastora rico, tem igrejas, TVs, rádios, não interessa. Toda a riqueza, Jesus deu pouquíssima relevância. Mas se você vê um desses pregadores falando que não se deve pensar, que você não deve raciocinar, que você não deve usar a mente, porque a mente serve ao diabo, essas coisas, tome muito cuidado, porque pode ser pregações anticristãs, servindo ao anticristo, o ser espiritual anticristo, intelectual anticristo, que trabalha com o pouco discernimento crítico das pessoas e usa muito o fanatismo, porque o fanatismo é exatamente você aceitar uma ideia sem nenhum posicionamento crítico. E Jesus não era fanático, Jesus era crítico. Então, irmão e irmã, sejam críticos e questionem, sim, dentro da igreja livremente, ok? Tá aí a palavra de Jesus para vocês, do pregador não santo, ou pregações de um não santo, tá bom? Fiquem com Deus.